no programa Independente, a gente está ouvindo uma história linda sobre o Sandro e a Estela. O Sandro durante muito tempo fez uso de drogas e já está há muito mais tempo sem fazer uso. E uma história super bonita, 24 anos de casados. Eu pergunto para a Estela, e o medo da recaída, Estela, você tem? Você tem medo com que o Sandro volte a fazer uso de drogas? Olha, hoje eu não tenho medo, essa palavra medo, porque eu participo do grupo de apoio até hoje, como família, a gente precisa estar frequentando, sou voluntária, e eu aprendi a entender que pode acontecer a recaída. Então, não preciso ter medo, porque eu sei que ele também vai buscar as ferramentas para sair, se chegar a acontecer, Graças a Deus até hoje não aconteceu e a gente luta muito para que isso não venha acontecer. Com certeza, e provavelmente não vai, Porque a gente olha para vocês, De mãozinhas dadas, Se me perguntasse aqui agora qual que é a solução, eu ia falar o amor, porque, olha... É a palavra-chave, é a palavra-chave. A gente vê no olhar de vocês, esse compromisso de manter a sobriedade. E aí, Sandra, faz sentido aquela coisa bíblica que diz que a mulher sábia edifica a casa, Perceba, o escrito sagrado não diz que é o homem sábio, mas a mulher sábia edifica a casa. E quando a gente olha para um casal que está de mãos dadas, que passou por tanta coisa, isso faz todo sentido na vida da gente. A gente percebe o quanto que a palavra de Deus ela é sábia e que serve para os nossos dias. Para muitas pessoas que estão sofrendo, que estão passando por o que você está passando, de buscar em Deus essa sabedoria e que, como a mulher, ela é importante para o seio familiar na recuperação de grandes feridas, de grandes problemas. Nós, homens, somos importantes, lógico, para a família, mas a mulher tem um papel de destaque. Eu costumo dizer que devido a duas mulheres o Evangelho existe, que é a Virgem Maria, e Maria Madalena, que foram as que acreditaram verdadeiramente. Enquanto os apóstolos estavam com medo, escondidos, elas duas abraçaram a causa. Elas nunca duvidaram da ressurreição de Cristo. Então, quando é o que a gente vê quando olha para a Estela, Ela em momento nenhum duvidou do Evandro. E vocês conhecem muita história, desculpa, do Sandro. E vocês conhecem muita história de casal que foi um sucesso, que é um sucesso na recuperação? Eu conheço poucas histórias. Poucas. Infelizmente, a esposa desiste. Eu sempre, quando eu vou partilhar no grupo que eu participo de autoajuda, eu sempre falo, graças a Deus, a minha esposa que não desistiu de mim, certo? Eu conheço poucas pessoas que deixaram de cuidar do ser humano. Não tiro a razão delas também, Cada um tem a sua debilidade, cada um sabe o seu coração, Tem limite, o limite, cada um tem o seu limite, essa é a palavra certa, Não é fácil, Não é fácil. A nossa história foi essa, Está sendo essa, Complementando a sua parte da recaída, eu tenho que praticar, um dia de cada vez, não sei. A certeza que ela vai ter que eu não vou mais usar a droga é o dia que ela me colocar dentro de um caixão. Infelizmente é isso. Então é um dia de cada vez buscando as ferramentas, a espiritualidade, para mim viver em sobriedade. Agora, Evandro, como psicólogo, é interessante o pessoal que está nos assistindo entender isso. Ele ter essa consciência é muito bom. Porque significa que ele está sempre em vigia, Exato. Orar e vigiar. Então ele está vigilando. Eu posso cair a qualquer momento. Isso é bom, Sandra, é fundamental. A pessoa que não tem essa consciência de que ela pode sim recair, ela incorre no erro e de achar que ela é forte o suficiente. E aí é onde há brecha para que aconteça de verdade a recaída. Uma coisa que eu achei muito bacana é que, assim, o Sandro, em determinado momento, ele pesou na vida dele o quanto a Estela valia na vida dele, o quanto os filhos valiam, o quanto manter o lar valia. E isso teve um preço tão grande em relação às drogas. E ele disse, as drogas não valem a pena. Não vão valer a pena eu perder tudo isso em relação a uma porcaria como essa. E que faz a pessoa vencer.
é interessante que quando você realmente tem algo que vale a pena na sua vida, você vence qualquer adversidade. Mas para isso você precisa ter a consciência de que você está, sim, vulnerável, de que você precisa de ajuda e que você é vulnerável sempre. E o mais interessante, Evandro, o Sandro fez toda essa articulação, né? Ele pensou tudo nisso fazendo uso de drogas. Então, às vezes a gente fala assim, não é possível, né? E as drogas já consumiram todos os meus neurônios. Não, gente, olha o Sandro aqui, olha a experiência, olha a prova de que é possível. E a gente tem no programa Independente um quadro que chama Quadro Recomeço, que nós vamos assistir agora, de pessoas que estão em busca da sobriedade. Vamos ver. Meu nome é Luiz Danilo Catelano, sou natural de Vinhedo, tenho 50 anos. A minha história com o álcool começou por volta dos meus 17 anos. Começou aquela bebida de festinha, só final de semana. E algumas semanas no mês. Bom, isso veio se potencializando no decorrer do tempo, né? Tanto em questão de dias, como também em questão de quantidade de álcool. E a partir daí, esse prazer que eu tinha do álcool começou a virar uma espécie de sofrimento para mim, né? Chegar alcoolizado, acordar de manhã, ver meus filhos lá na cama ainda pequenininhos, né? E aí começou uma batalha minha, pessoal, o controle da bebida. E isso veio há muito tempo, sabe? Eu procurei diversas formas, até mesmo religião, para tentar controlar isso. Eu não aceitava que eu era um alcoólatra. Com a perca do meu pai, que foi o último, né, da minha mãe, aí eu resolvi, sabe, decidi mudar de vida. E foi aí que eu procurei minha irmã. Eu decidi me internar, né? Eu tinha perdido controle de tudo, então, inclusive da vontade de viver, sabe? Para mim tanto faz como tanto fazia as coisas. E aí eu comecei minha internação, meu processo de internação, né? Foram 6 meses, não foi nada fácil, é difícil. Mas eu fui aprendendo, né, que o alcoolismo de fato é uma doença, sabe? Consegui aceitar isso. O fato de eu querer viver, hoje gostar de viver, eu tenho tentado e tenho procurado coisas para crescer como pessoa, né? Porque às vezes eu comento que, em primeiro lugar, quem ganha sou eu, né? Segundo, sociedade, minha família, as pessoas que estão ao meu lado. Então é por isso que eu continuo. Imagina a quantidade de história bonita, né? A gente acha que as coisas boas não acontecem, acontece pra caramba, né, gente? Olha lá, e sempre o amor, né? Acho que sempre o amor, pela vida, pela esposa, pela família, é sempre o amor, né? Assim, eu tive, além da gratidão enorme que eu tenho por ela, que a gente conversa muito, a gente não tem discussões, graças a Deus a gente vive muito bem hoje, temos uma nova vida. A gente fala que às vezes até os vizinhos acho que talvez até invejam a gente, né? Entre aspas, né? Porque não tem, né? Não tem briga, não tem nada, né? Graças a Deus. E o maior sofrimento foi da minha mãe. Minha mãe sepultou meu pai quando ele tinha 44 anos de idade. Eu tinha 13 anos por causa do alcoolismo. Minha mãe sepultou meu irmão com 40 anos de idade por causa das drogas. Nossa. Aí você quis fazer uma história diferente, né, Sandro? Eu estou fazendo essa história diferente para minha mãe não me ver dentro de um caixão dessa forma. Pode ser que seja de uma outra doença, de outra coisa, de um acidente, de alguma coisa, mas não dessa forma. Né? Ela merece isso, a alegria de um filho. A gente vê claro na fala dele, né, Evandro, assim, a determinação, né, a vontade de viver, de fazer uma história diferente e saber que ele tem que fazer a história. Por mais que a Estela ajude, né, e muito, fica claro, ele que tem que falar, eu não quero mais. Sandra, tudo na vida depende dessa questão da decisão. As pessoas dizem assim, o que é o casamento? É um sentimento? Não, é uma decisão. Eu quero estar junto com essa pessoa todos os dias até que a morte nos separe. Nesse período, muita coisa vai acontecer. Inclusive, eu vou conhecer mulheres mais bonitas, mais jovens e tal, mas a minha decisão, veja, não é um sentimento, é uma decisão.
É lógico que cada um tem que entender o seu limite dentro disso, porque há pessoas como o Sandro que sempre foram buscar e que mesmo sabendo que estavam perdidos, olhavam para a luz divina e iam em direção a ela e resgataram, foram resgatados. E há outras pessoas que têm um desapego total da vida. Então, a convivência com essas pessoas é impossível, é muito difícil, né? Cada um tem o seu limite, a gente não pode também generalizar. Agora, uma coisa que eu te digo, para quem nos assiste, para quem está olhando para este programa, existe sim a oportunidade, existe dentro de cada um de nós essa centelha divina que nos ajuda na recuperação, que é a decisão. Quando a gente decide, então a gente vai em busca de ferramentas, que é o AA, o NA, Amor exigente. o amor exigente, Pastoral da sobriedade. Oi? Pastoral da sobriedade. Pastoral da sobriedade. Olha quantas ferramentas. E são pessoas que vão nos ajudar de alguma forma, né? Seja na questão mesmo de explicar o problema, a doença, seja na questão de rezar pela gente, seja na questão de pegar na mão e nos internarmos, nos ajudar de alguma forma. Há uma saída. E para quem nos assiste, não duvide dessa saída, porque toda vez que você duvida, você cai no desespero, porque daí não tem alternativa. Acreditar é uma decisão, ter fé é uma decisão. E olha, eu não conheço quem apostou na fé e perdeu. Todas as pessoas, não tem como. Não tem como. Sempre dá certo, né? Sim. Apostar em Deus sempre dá certo. Esse programa acaba muito rápido. A gente tem tanto mais coisa para falar. Você começou só a contar a história da vida, né? De tudo isso. Muito obrigada pela sua participação, pela sua mensagem. E a vocês, gente, vocês não têm que deixar mensagem nenhuma, né? A fala de vocês inteira é uma mensagem de amor, de acreditar, de fé. Muito obrigada por estarem aqui conosco no programa. Eu que agradeço, viu, Sandra? Deixar bem claro, nós somos voluntários, aonde que precisar, se nós podemos ir, nós estamos indo, falar, dar uma palavra amiga, dependendo do nosso trabalho também, às vezes estamos trabalhando e não dá tempo de ir, não dá horário, mas a gente somos voluntários, onde quer que seja. O testemunho ajuda muito, então, como você ouviu, se precisar do Sandro e da Estela, eles estão à disposição. E a você que participou do programa Independente, muito obrigada por estar aqui. A gente te espera a semana que vem, tá bom? Até lá!